Bom dia, meus amores. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000, ok? Aqui ele fala que usando uma calculadora, Júlia multiplicou o número 7 inteiros, 345 milésimos por 10, por 100 e por 1000. Então, obteve o seguinte resultado. Primeiro, ela pegou 7 inteiros, 345 milésimos e multiplicou por 10. E obteve o resultado de 73 inteiros e 45 centésimos. Depois, ela fez o mesmo processo, multiplicando agora por 100. O resultado foi 734 inteiros e 5 décimos. Depois, ela fez multiplicando por 1000. O resultado foi 7.345. O que a gente conclui? Observe que aqui o que foi mudando foram apenas as casas decimais. Ó. Se você observar, os números que compõem, os algarismos que compõem o número inteiro, o número decimal, 7 inteiros e 345 milésimos, eles aparecem nas mesmas composições do resultado, mudando apenas de lugar a vírgula. Ó, observe que quando eu multipliquei por 10, eu desloquei a vírgula para a direita uma casa decimal. Quando eu multipliquei por 100, eu desloquei a vírgula para a direita 2 casas decimais. Quando eu multipliquei por 1000, eu desloquei a vírgula para a minha direita 3 casas decimais. Então, ao multiplicar um número na forma decimal por 10, por 100 ou por 1000, o que vai mudar vai ser a sua vírgula, que ela vai mudar de lugar. Ela vai andar tantas casas decimais quanto a quantidade de zeros vai indicar. Ó, se eu multiplicar um número decimal por 10, eu vou deslocar a vírgula para minha direita, tá bom? Para minha direita, ok? Vou deslocar a vírgula para minha direita uma vez, tá? Uma casa decimal quer dizer que é uma vez. Vou deslocar a vírgula uma vez para minha direita. Se eu multiplicar por 100, eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais para minha direita, ok? 2 vezes, então 2 casas decimais para minha direita. E se eu multiplicar por 1000, eu vou deslocar a vírgula 3 casas decimais para minha direita. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho o número 4 inteiros e 215 milésimos, multiplicado por 10. Observe que a vírgula está aqui, ó. Então, como eu vou multiplicar por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa decimal para a minha direita, a partir do ponto que a vírgula está, ó. A vírgula está entre o 4 e o 2. Então, vou deslocar ela uma casa decimal, ó. Desloquei uma casa decimal. Agora, a vírgula vai estar entre o 2 e o 1. Então, a vírgula saiu daqui, que estava entre o 4 e o 2, e ficou entre o 2 e o 1. Então, andei uma casa decimal a partir da vírgula para minha direita. Então, vai ficar o resultado: 42 inteiros e 15 centésimos. Vamos agora ver esse exemplo por 100, tá? Multiplicação de número decimal por 100. Então, eu tenho 2 milésimos multiplicado por 100. Multiplicar por 100 é deslocar 2 casas decimais para minha direita a partir da vírgula. A vírgula está aqui, entre o 0 e o 0. Então, vou andar 2 casas decimais para minha direita. Então, 1, 2. Andei 2 casas. Agora, a vírgula vai ficar entre quem? Entre o 2 e o 0, não é isso? Entre o 0 e o 2. Então, vai ficar assim, ó. A vírgula não estava aqui? Ela andou para cá. Então, a vírgula vai ficar bem aqui. Para trás, vai ficar tudo 0. Precisa você repetir esses zeros que ficam para trás? Esses 2 zeros aqui que fica para trás? Não precisa, basta você colocar só um 0. Não precisa você repetir. 0, 0, né? 0 e depois vírgula 2, tá? Precisa você repetir tudo isso, tá? Basta você colocar um único 0, porque esses zeros aqui não estão representando nada para você.
Então, 0,2. Aqui é uma multiplicação por 1000, então, eu vou andar 3 casas decimais para minha direita a partir da vírgula. Então, a vírgula tá aqui, ó, entre o 4 e o 1. Então, eu vou andar 1, 2, 3. 3 casas. Ah, tia, mas aí esse espaço aqui, ó, não tem nada, tá vazio. Então, você vai preencher com os zeros, ó. Você vai preencher com os zeros. Aí, vai ficar vírgula e 0. Preencheu com zeros, vai ficar 24.100. É como se aqui a vírgula estivesse aqui. Se você quiser colocar, mas não tem necessidade de um zero, ó. Porque você andou quantas casas? 3 casas, ó. 1, 2, 3. Aí, essas 2 casas que não tem nada, você completa com 2 zeros. Aí, parou aqui, né? Então, coloca vírgula e o zero, se você quiser. Não vai influenciar em nada se você deixar só 24.100, tá? Porque a vírgula está aqui depois, o zero está aqui depois da vírgula. Então, não vai influenciar em nada. Vamos fazer mais esses 3 exemplos aqui, ó. Onde eu tenho 1 centésimos vezes 10. Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula para a sua direita, né? Dar uma casa para a sua direita a partir da vírgula. Então, ó, a vírgula tá entre o 0 e o 0, andei uma casa para minha direita, ó. A vírgula vai ficar agora entre quem? Entre o 0 e o 1. Então, vai ficar assim, igual a 0,1, ou seja, igual a 1 décimo. Precisa repetir esse outro zero? Fica 0,1. Não tem necessidade, tá? Aqui, eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou me deslocar 2 casas decimais para minha direita a partir da vírgula. Então, 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui no final do número. Então, vai ficar 2, 4, 1, 2, vírgula, 0. Se eu não quiser colocar, tia, vírgula, 0, porque eu já sei que é o número 2.412 é inteiro, tem problema nenhum? E se eu quiser colocar, tem problema? Também não, tá? Aqui, ó, eu vou multiplicar por 1000, então, vou deslocar 3 casas decimais para minha direita a partir da vírgula. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui no final do número. Então, você repete todo o número. 8, 4, 5, 0, 0, 1,0. Então, vai ficar 845.001, ok? Vamos agora, já falamos da multiplicação, vamos falar agora da divisão. Como que a gente faz para multiplicar e como que a gente faz para dividir? Como a gente já conheceu como que a gente faz para multiplicar por 10, 100, 1000, agora a gente vai ver como que a gente faz para dividir, tá? Modo semelhante, tá? A Júlia pegou uma calculadora e dividiu o número 25 inteiros e 7 décimos por 10, por 100, por 1000. Observe que os resultados, ó, eles aparecem com os mesmos algarismos que formam o número decimal, mudando apenas a posição onde a vírgula se encontra, tá? E nesses outros casos aqui, eles vão acrescentar os zeros, né? Então, vamos ver aqui, ó. 25 inteiros e 7 décimos dividido por 10, aí deu 2 inteiros e 57 centésimos. Dividido por 100, deu 257 milésimos. Dividido por 1000, deu 257 décimos de milésimo. Então, como é que a gente faz para dividir por 10, por 100 e por 1000? Para dividir por 10, a gente vai deslocar-se uma casa, sempre. Agora, quando é na divisão, eu vou me deslocar para onde, né? Porque na multiplicação, eu vou me deslocar também uma casa. Só que na multiplicação, eu me desloco para onde? Para a direita. Na divisão, eu vou me deslocar para a esquerda, ó, voltando, né? Ó, voltando. Na multiplicação, eu vou, né, para minha direita. Eu percorro o caminho, eu vou para frente, né? Irei para frente. No caso da divisão, eu estou voltando, né, ó, por 100. E vou me deslocar 2 casas decimais para a esquerda
e por 1.000, 3 casas decimais também para a esquerda. Então, qual é a diferença entre a multiplicação e a divisão? Por 10, por 100, por 1.000. Que na multiplicação, eu vou me deslocar para a minha direita, e na divisão, eu vou me deslocar para a minha esquerda. E qual é a semelhança? Que tanto ao multiplicar e ao dividir por 10, eu me desloco uma casa. Por 100, 2 casas. E por 1.000, 2 casas. A diferença é que na multiplicação, eu vou me deslocar para a minha direita e na divisão, eu vou me deslocar para a minha esquerda, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, ó. 7 inteiros e 5 décimos dividido por 10. Dividir por 10 é voltar uma casa, no caso, como eu estou dividindo, para a minha esquerda. Então, ó, tá aqui a vírgula entre o 7 e o 5, voltei uma casa. Então, a vírgula vai sair daqui e vai ficar aqui, ó. E aqui, o que eu faço com esse espaço vazio? Você preenche com 0. Então, fica 0,75, ou seja, 75 centésimos. 8 décimos dividido por 100. Dividir por 100 é deslocar-se 2 casas decimais para a minha esquerda, que é a vírgula. Então, vou voltar 2 casas decimais. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. O que eu faço com esses espaços vazios? Você acrescenta zeros, ó. 0 e 0. Então, o resultado vai ser o quê? 0,008, ou seja, 8 milésimos. Aqui eu tenho dividido 12 inteiros e 3 décimos dividido por 1.000. Dividir por 1.000 é voltar 3 casas decimais para a minha esquerda. Então, 1, 2, 3. O que eu faço aqui nesse espaço vazio? Preencho com 0. E aqui, coloco a vírgula, preencho com zeros. Então, vai ficar 0,0123. Ou seja, 123 décimos de milésimos. Vamos fazer esses dois exemplos aqui. 848 inteiros e 2 centésimos dividido por 10. Dividir por 10 é voltar uma casa decimal para a minha esquerda. Voltei uma casa, a vírgula vai ficar entre o 4 e o 8. Então, vai ficar 8, 4, vírgula, 8, 0, 2, ok? Dividido agora por 100 aqui. Dividir por 100 é voltar 2 casas decimais para minha esquerda. Então, 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui no final. Então, vai ficar 0,682, 4, 1, tá bom? Dividir aqui por 1.000, vai ser voltar 3 casas para minha esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar lá entre o 1 e o 0. Então, vai ficar 1,002,5. Observe que você está deslocando a vírgula, então não tem necessidade, quando chegar bem aqui no final, você repetir essa vírgula aqui novamente, não. Você está voltando a vírgula, então a vírgula só vai ficar aparecendo o número decimal uma única vez, tá? Cuidado para, na hora de escrever o número, não colocar a vírgula novamente aqui, porque a vírgula ela já saiu daqui, se deslocou para cá, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado. Beijos!